Nesta edição, a entrevista mostra o que é o Departamento de Jovens Profissionais da CNTU. E a reportagem da semana realizou cobertura em seminário sobre reindustrialização ocorrido no CESP. Veja agora a sessão no ponto. A Engenharia Unida. Nós, no dia 17 de junho passado, a Federação Nacional dos Engenheiros se reuniu, preocupada com a questão econômica do país, preocupada com os rumos que está tomando o país. Nós fizemos uma carta onde a federação se colocava inteiramente preocupada com a questão econômica brasileira, mas, por outro lado, se colocando que nós devemos juntar forças, devemos unir a engenharia brasileira, para que nós pensemos no crescimento, no desenvolvimento e que a gente não aceite a recessão, que a gente não aceite andar para trás. O que nós estamos pensando enquanto Engenharia Unida é que nós juntemos a engenharia brasileira de todas as áreas da engenharia e façamos desse trabalho um trabalho positivo e propositivo para o crescimento e desenvolvimento do país. Obviamente, o nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo já está inserido nessa Engenharia Unida. E temos certeza que os outros sindicatos que já estão unidos conosco, as outras entidades que estão pensando em estar junto conosco, que aproveite esse momento, que nós possamos dar uma contribuição para o crescimento do país. Vamos nessa, vamos juntos. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição vamos conversar sobre um departamento que foi instituído em 2015 na CNTU. A CNTU é a Confederação Nacional dos Profissionais com Formação Universitária. Dentre esses profissionais, os engenheiros. Estou aqui com a coordenadora do Departamento dos Jovens Profissionais, que é Marcele De Simone. Marcele, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Marcele, você é muito jovem, porém já combativa no movimento sindical. Queria que você falasse um pouquinho sobre sua formação acadêmica e também quais são as suas experiências aí na atuação sindical. Minha formação acadêmica, eu sou do 5º ano de Engenharia Ambiental e Sanitária, estudo na Universidade Estácio de Sá e já tenho uma trajetória no movimento sindical desde 2013. Trabalhei na União Geral dos Trabalhadores, que é uma central sindical, dentro da Secretaria de Juventude e dentro do Comitê de Sustentabilidade. Então, realizando ações, indo em debates, falando sobre a questão da juventude trabalhadora dentro do mercado de trabalho, participando junto ao Ministério do Trabalho no debate sobre trabalho decente e inserção digna também no mundo do trabalho. Perfeito. Eu queria que você falasse como é que foi o começo da sua atuação na CNTU. Primeiro, o departamento era um coletivo de jovens e agora se tornou aí com um departamento que é uma estação aí com mais musculatura, com um projeto de fato de atuação. Como é que você se iniciou na CNTU? Então, na CNTU foi bem engraçada a minha entrada pela CNTU. Até porque eu sempre gostei de estar nos movimentos sociais e sindicais. Então, comecei a participar da CNTU e percebi que existiam outros jovens também interessados a formar um coletivo de jovens. E nessa oportunidade, então, formamos o coletivo de jovens e em dezembro de 2013 realizamos o nosso primeiro seminário sobre jovens profissionais e o mercado de trabalho. Tivemos uma pesquisa elaborada por um professor da Unicamp, em que trouxe diversos dados da juventude, uma estratificação tanto social na sua família, tanto na entrada no mercado de trabalho, como estava sendo feita essa entrada. Então foi um sucesso o nosso seminário, foi realmente feito de forma que houve a possibilidade de debater com os outros jovens, teve diálogo construtivo. E após esse seminário, neste ano, foi criado então o Departamento dos Jovens Profissionais, me convidaram para ser coordenadora deste departamento e a partir deste ano então vamos realizar as ações
né, para 2015, projetar outras ações para 2016. Mas vamos tentar dar continuidade a tudo que já estava sendo feito através do primeiro seminário, né? Então, haverá, final deste ano, um segundo seminário. Ainda não existe uma data definida, mas será um seminário que vai dar continuidade aos estudos que estavam sendo feitos, né? Um mapeamento do perfil das 6 profissões, né, que temos na base da CNTU. Então, vamos dar seguimento. Perfeito. Marcele, qual que é a mudança significativa de ser um coletivo e virar um departamento integrado à CNTU? Melhoraram as coisas? Sim, melhoraram. Enquanto coletivo, a gente se reunia para discutir o que a CNTU poderia fazer em prol da juventude, né? Então, nós debatíamos, porém não existia uma coordenação, não existia uma linha em que a juventude iria atuar. Já com o departamento, agora existe uma coordenação, uma linha, onde a gente vai traçar onde nós queremos chegar, né? Então, por isso, essa diferença. E também o departamento ele vai ter mais braços para realmente realizar as ações, né? Então, nós teremos como fazer seminários, nós teremos como discutir com os jovens e, principalmente, formar diretrizes para as federações e para os sindicatos, né? Que são a base da CNTU. Perfeito. Agora, a estrutura da CNTU está à disposição do departamento? Sim, a estrutura da CNTU está à disposição do departamento. Perfeito. Quais são as ações prioritárias do Departamento de Jovens da CNTU para o ano de 2015? Olha, para o ano de 2015 a gente tem o lançamento desse segundo seminário, né, que o tema é Juventude Profissional e o Mercado de Trabalho, um recorte profissional e regional, porque foi tirado do primeiro seminário a necessidade de se ter uma estratificação regional, né? Dentro das 6 profissões, o que cada profissão regionalmente está passando, quais são os desafios dessas profissões no mercado de trabalho. Então, esse será o nosso foco principal. Desde já eu convido todos os jovens, sejam engenheiros, médicos, odontologistas, economistas, farmacêuticos e nutricionistas, estão convidados para o nosso seminário. Ainda não temos uma data definida, mas será definida e divulgada. E as outras ações que nós temos ações, vamos dizer assim, internas do departamento. Então, será um mapeamento desses jovens, definição do perfil dos jovens e a criação de um banco de dados da juventude da CNTU, que vai englobar todas as federações e os sindicatos. Perfeito. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre o Departamento de Jovens e, principalmente, como é que ele interage na prática com o estudante e com o jovem profissional. E como você pode participar desta mobilização. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, conhecendo um pouco mais do Departamento de Jovens Profissionais da CNTU. Estou aqui com a coordenadora Marcele De Simone. Marcele, como é que funciona a abordagem do departamento aos jovens? Porque são federações nacionais, ou seja, a abrangência é o Brasil inteiro. Como é que vocês vão fazer essa abordagem? Qual que é a estratégia? A estratégia é atacar a comunicação, primeiramente, né? Uma abordagem bem juvenil, uma fala que realmente atrai a juventude. E a CNTU, como ela é uma entidade de cúpula, ela não realiza diretamente as ações nas universidades, mas ela forma diretrizes para que as federações e os sindicatos filiados possam realizar essas diretrizes, possam ir até as universidades. Então, ela dá aquele apoio, né, aquela base para que seja construído nos sindicatos e nas federações. Perfeito. E você, como estudante, como é que percebe, nos lugares que você frequenta, nas salas acadêmicas, a consciência de classe do universitário hoje?
Olha, é bem complicado, para falar a verdade. Hoje a juventude, ela possui um conceito sobre o sindicato, sobre o movimento sindical, muito difícil de você conseguir quebrar, né? Infelizmente, eles ainda acreditam que o sindicato serve apenas para descontar aquele dia que é obrigatório, né? Mas eles não conseguem perceber, além disso, que o sindicato também luta pelas causas da categoria, seja salário, mas também luta por políticas públicas, por melhorar a sociedade. Então, o departamento do jovem tem essa grande missão de você desconstruir todo um pensamento que foi enraizado pelas gerações passadas. Então, o departamento vai trabalhar fortemente na desconstrução deste pensamento e provar, acima de tudo, os conceitos e os valores e princípios que foram adormecidos, né, pela sociedade, o departamento vai pôr em prática. Então, a transparência, a ética, o companheirismo, o coletivo, o altruísmo, a gente vai colocar em prática internamente no departamento, porque sempre que a gente quer ver que a sociedade faça, a gente tem que partir, que a mudança tem que partir de dentro para fora. Então, o departamento vai ter isso bem enraizado. O desafio é a criação de uma nova cultura sindical na juventude? Sim, o desafio é essa nova cultura, mas o desafio também é o movimento sindical, se, vamos dizer assim, não é readequar, mas é caminhar em conjunto, né, fazer uma transposição junto com a juventude. Ou seja, não correr atrás, mas estar ao lado, né, dessas novas formas que estão existindo dentro do mundo do trabalho, novas relações de trabalho estão surgindo, né, aonde esses jovens se encaixam. Né? As pesquisas que nós fizemos mostraram que a estratificação social dos jovens universitários é enorme, então o sindicato tem que ter olhares múltiplos, ou seja, a CNTU também tem que ter um olhar amplo para essa juventude que está se formando, para essa juventude que está entrando no mercado de trabalho. Então o desafio é como fazer com que os jovens entendam a importância do movimento sindical, né? De uma forma com que eles possam falar, o movimento sindical contribui para a minha vida. O movimento sindical eu consigo perceber no meu cotidiano e não somente no dia do desconto que é realizado. Então a gente vai trabalhar fortemente em relação a isso, de conscientizar, de sensibilizar o jovem que precisa ter uma sucessão. O movimento sindical ele precisa ter uma sucessão. O que será daqui a 30 anos? Como estarão? Como as nossas categorias estarão? Os nossos direitos estarão garantidos? E os nossos deveres? Iremos continuar? Então, são várias incógnitas que o movimento sindical ainda se faz. E é necessário se fazer para que algo possa ser construído. Então, a juventude tem um papel importantíssimo. Ela, por si só, ela já é a revolução. Você pode ver, se você for buscar atrás, todas as revoluções que foram feitas no país foi através da juventude. Então, a juventude tem esse papel muito enraizado. Mas, devido ao nosso sistema capitalista, ele acaba acomodando os jovens para que possa continuar servindo. Né? Então, o jovem não precisa falar, o jovem não precisa debater, mas precisa sim. Ele precisa entrar na sociedade, entender o seu papel como profissional e a sua missão como profissional. Você falou algo a ser construído. Esse algo é o futuro do movimento sindical, é o movimento sindical de amanhã. Sim, é o movimento sindical de amanhã, que já está batendo na porta. Né? Então a gente precisa de jovens que possam estar à frente, defendendo as suas categorias e mais do que isso, não só defender a categoria, mas defender uma unidade de classe que são os trabalhadores, né? Então precisa manter isso, porque se a gente não mantiver essa defesa dos trabalhadores, como será daqui 20 anos? Né? Como serão as relações de trabalho? Podemos inovar no movimento sindical. O movimento sindical precisa inovar. Né? E inovar a partir de quê? A partir da juventude, a partir das ideias, dos debates, da construção ideológica de um projeto, de um plano para o futuro. O projeto Brasil 2022 é um exemplo disso. A juventude precisa estar dentro desse projeto, contribuindo para que realmente, quando chegarmos em 2022, ele seja realizado, esteja
não concluído, porque é um processo, né, de construção, mas que esteja encaminhado junto com a juventude. Marcele, você falou do desafio de levar a CNTU, levar a cultura sindical para o jovem. E aí eu pergunto de um outro desafio que é decorrente desse, que é fazer o diálogo hoje do jovem com as nossas lideranças e principalmente do jovem com as nossas bandeiras. Entender qual é o problema de se estender a terceirização para atividade fim, entender qual é o problema de você sucatear o ensino básico e aí quando se chega nas universidades, o jovem tem que reaprender algo que ele já deveria ter aprendido. Então, como fazer essa ponte entre a realidade sindical hoje, a realidade do mundo do trabalho, melhor dizendo, com esse jovem sindicalista que vocês vão criar? Então, é um desafio, mas eu creio que esse desafio ele pode ser atingido porque o contato com esse jovem ele deve ser feito de uma maneira totalmente jovial. Então, você também precisa inovar na sua linguagem e na comunicação. Então, o primeiro passo é realmente irmos até as universidades, aonde esses profissionais estão se formando, sensibilizarmos, falarmos do movimento sindical, né? Explicarmos o que é o movimento sindical, porque muitos não sabem, né? Muitos às vezes nem sabem que existe um sindicato que os defende na categoria. Então é preciso também você falar, você passar a informação, não só cobrar da juventude, mas também passar a informação correta, né? E fazer com que esses jovens eles sejam atraídos por uma linguagem no sindicato diferente. Então, por exemplo, o nosso departamento vai fazer esse segundo seminário no final do ano, mas o nosso segundo seminário vai ser inovador. Não vai ser de uma forma com que vem sendo feito eventos na CNTU. Aí eu te pergunto por quê? Porque são jovens. Para jovens, você precisa ter uma linguagem diferente que os atraia. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir atingir o jovem. Então eu preciso fazer um seminário dinâmico, eu preciso fazer um seminário integrativo, onde esses jovens possam interagir, onde esses jovens possam criar laços de amizades com os outros e discutir movimento sindical não só dentro do movimento sindical, mas fora. Discutir o futuro da sua profissão enquanto profissional, não só aqui dentro, mas fora, para as outras categorias. Só assim a gente consegue atingir. Então, é um projeto que a gente pode medir a médio e longo prazo. Não é um projeto a curto prazo, porque trabalhar com a juventude hoje, se eu hoje estou à frente como coordenadora deste departamento e trabalho, e sempre trabalhei, sou apaixonada pela juventude, não é só por mim, Marcele, mas sim pelos meus filhos, pelos meus netos, por quem ainda nem nasceu. Eu faço isso por quem não nasceu, porque é eles que também irão segurar o que vai vir. Então eu preciso treinar e formar novas lideranças no movimento sindical. É necessário formar novas lideranças, não só essa formação que existe, que é a formação profissional, educacional básica, mas formar em direitos humanos, em deveres, em cidadania, em você saber qual é o seu papel na sociedade, o que você pode contribuir. Perfeito. Marcelo, nosso objetivo aqui foi mostrar um pouquinho mais do que vem aí com o novo departamento da CNTU, que é o Departamento de Jovens Profissionais. Se algo nas nossas perguntas não contemplou uma informação importante, eu deixo a câmera aberta para que você possa complementar à vontade. Só queria agradecer a oportunidade de falar do departamento, né? Eu acho que eu esqueci de falar que o nosso departamento ele é formado por um colegiado, acho importante dizer, das 6 profissões. Então temos jovens de todas as regiões do país que fazem parte desse colegiado e juntos eu tenho a certeza que vamos transformar sim o movimento sindical e não só o movimento sindical, mas a sociedade e o nosso país. Eu acho que enquanto juventude nós temos o dever de contribuir e de propor soluções, propostas e contribuições para o desenvolvimento do país. Contem conosco, com o nosso departamento, participem. Você que é jovem de espírito, também fique à vontade para contribuir e estamos aqui, estou na CNTU, aberta a contribuições. Muito obrigada. Qual um e-mail de contato para pessoas se integrar ao departamento? Nós estamos com o e-mail jovenscntu@gmail.com. Perfeito, as informações seguem na tela. Marcele, obrigado, viu? Obrigada, uma boa tarde.
Se você quiser saber mais a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento, acesse o nosso portal www.cesp.org.br. Lá você vai poder assistir a este e outros programas. Vai também poder interagir nas nossas mídias sociais e ler a versão digitalizada do nosso jornal impresso. Esta edição televisiva não termina aqui. Um forte abraço e até breve! Dia 29 de junho, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, CNTU, promoveu o seminário O Desafio de Reindustrializar o Brasil, na sede do Sindicato dos Engenheiros, no estado de São Paulo. E não se pode falar em desenvolvimento econômico sem passar por um processo de reindustrialização. É óbvio que a fotografia que nós temos hoje, os indicadores não são favoráveis. Nós temos uma taxa de desemprego de 7,8% e veja que entre os jovens essa taxa será sempre maior. Nós temos uma inflação que já os institutos de pesquisa já falam em 9% e alguns outros mais recentes estão falando de 2 dígitos. E uma inflação, ela é perversa com as classes de rendas mais baixas. Então nós temos que discutir um pouco isso. O encontro contou com a participação dos economistas e professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Antônio Corrêa de Lacerda e Anita Con, e também do ex-ministro da Fazenda de 1988 a 1990, Maílson da Nóbrega. A indústria está muito machucada e, a meu ver, a razão dessa perda de competitividade tem muito a ver com erros do governo, com a piora do ambiente de negócios, com o caótico sistema tributário, a legislação trabalhista anacrônica. Os sindicatos economistas, junto com os sindicatos de engenheiros, têm uma preocupação comum, que é o processo de desindustrialização que vivencia a economia brasileira. E nos nossos estudos não há precedente de país com o porte do Brasil, a população e a importância, que não tem a indústria como seu carro-chefe, né? Existem teses sobre o papel do agronegócio, o papel dos serviços, mas na verdade hoje nós estamos falando de grandes cadeias produtivas em que o setor industrial faz parte desses grandes conglomerados. O que nós não podemos é incorrer no erro de, em detrimento da indústria, querer valorizar os demais setores, ou ao contrário, né? Enfraquecer a indústria para dar mais destaque nos outros setores, porque isso não é sustentável. Eu acho que nesse momento da conjuntura econômica, o futuro é reindustrializar mesmo. Então, debater que formas você tem de fazer isso a curto, médio e longo prazo é o interesse das pessoas. Isso que a gente vai debater aqui. Em pauta, nas discussões, esteve a necessidade de um processo de reindustrialização que assegure a produção de bens e serviços com maior valor agregado, geração de empregos de qualidade e aumento da produtividade. O encontro recebeu a presença de sindicatos de todo o Brasil. No momento econômico que nós vivemos no país, um dos setores mais afetados foi o setor exatamente das indústrias. Está havendo uma restrição de empregos, tudo. Então, o que se pretende aqui é fazer uma discussão com quanto mais segmentos nós conseguirmos incluir nisso aí, melhor, tá? Para tentar achar alternativas, soluções. Para saber mais sobre a luta da CNTU em prol da indústria brasileira, acesse o portal da entidade na internet.